O termo favela se refere a áreas que abrigam habitações precárias, desprovidas de serviços públicos e pessoas de baixa renda e baixa qualidade de vida. Cerca de 1 bilhão de pessoas vivem em favelas no mundo inteiro, e no Brasil, mais de 11 milhões, o que equivale a 6% da população do país, segundo dados do IBGE. O surgimento das favelas está associado à concentração de renda, ao desemprego e à falta de planejamento urbano. Mas como se deu o processo de favelização no nosso país? Qual a origem das favelas no Brasil? A origem do nome favela tem ligação com a Guerra de Canudos, movimento este de revolta por parte do povoado nordestino, com o governo federal devido aos fatores socioeconômicos que se encontravam. Este povoado foi construído perto de um morro chamado Favela, nome de uma planta da região. Os soldados que voltaram para o Rio de Janeiro após o combate não receberam dinheiro prometido pelo governo e se instalaram nos morros, que passaram a ser conhecidos como favelas, em referência ao Morro de Canudos. E não para por aí. As favelas passaram e passam por constante crescimento, e é importante refletirmos sobre os fatores que contribuíram para que elas crescessem e se multiplicassem tão rapidamente. A abolição dos escravos em 1888, a vinda dos imigrantes logo após a data e o crescimento da indústria em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, são fatores que contribuíram para a origem e o crescimento das favelas no Brasil. Tudo começa com a pressão da Inglaterra com o Brasil em abolir a escravatura, já que a mão de obra assalariada contribuiria para a maior exportação de produtos ingleses para o Brasil e traria lucros para a Inglaterra. Porém, os escravos libertos não receberam condições para serem integrados no mercado de trabalho, devido ao preconceito de setores da elite. Daí a preferência pela mão de obra europeia, sem contar que os primeiros indícios da indústria surgem e italianos e japoneses são empregados ao invés dos ex-escravos. Foi um fenômeno este que contribuiu ainda mais para a marginalização do negro na sociedade. E ainda que, com a indústria em desenvolvimento, ocorreu também o chamado êxodo rural. Outra coisa que é importante sabermos quando se trata de favela é o porquê de tanta repressão e discriminação. O saneamento nas favelas é uma das coisas mais preocupantes. Aliás, em algumas favelas é precário. De acordo com a lei do saneamento básico, a pior situação é o esgotamento, pois em muitas favelas é feito a céu aberto. E não podemos esquecer dos transtornos e doenças que surgem com a falta de saneamento. Outra situação é o quadro de pobreza inserido nesses espaços urbanos, fazem com que as favelas entrem na rota do crime. A criminalidade circunda a população, que pela sociedade é repudiada. Os jovens são seduzidos por marginais que utilizam como artifícios mulheres, roupas e tênis de marca, bem como o próprio domínio que exercem na comunidade e entram no mundo do crime, a qual adquirem proteção. É uma subsociedade que se transforma e tem suas próprias leis. Você se interessa por projetos sociais voltados para pessoas faveladas ou de periferias? Bom, me interessar eu acho que é sempre bom, porque o público que tem na favela, ele é carente disso. O problema é que nem sempre os projetos atendem a todos. Eu ultimamente não tenho tido muito contato, mas na minha adolescência eu tive muito contato porque nessa época minha família ainda tinha uma condição financeira um pouco menor e então minha família, eu tenho 2 irmãos, e então a minha família precisava muito de algum desses projetos para tentar uma melhora de vida.
e a minha mãe ela parou de trabalhar, então ela usava muito esses projetos para tentar uma renda alternativa. Tinha um que ela participava, que era a Mamãe Cegonha, que eu lembro de ter ido uma vez num relapso assim, que era para profissionalizar mulheres que tinham filhos, para algumas profissões artesanais e também para o cuidado da criança, entre outras coisas. Conheço mais em favelas da Zona Sul, acontecem mais. Eu acho interessante esse tipo de projeto. Eu já procurei um na minha comunidade. Existia perto de um galpão. E, infelizmente, há 2 anos atrás, eu fui nesse lugar para saber se tinha oficina de algumas coisas. E eu cheguei lá, o galpão estava vazio, abandonado. Eu acho interessante, mas muitos não seguem adiante por falta de verba, desvios, que a gente sabe que acontece, e até mesmo falta de interesse. Então você não acredita que o Estado e as autoridades fazem a parte deles, né? Com respeito à saúde, educação, segurança, porque, como você falou, falta ainda muita coisa, até o que poderia ajudar não está sendo usado efetivamente. Falta bastante. No Morro do Jacarezinho já foi implantado o PP. Entretanto, por exemplo, a escola do meu sobrinho, perto da escola tem um chafariz de esgoto. Quando chove, aquilo dali fica horrível. Sendo que, assim que foi implantado o PP, teve toda aquela promessa de coleta de lixo, melhoramento na rede de esgoto, água. E eu, convivendo, indo lá, não vejo melhoria. A única coisa que melhorou realmente foi a segurança. Entretanto, a gente sabe que ainda existe um tráfico lá dentro, mas a gente não vê mais armas. Tá uma coisa um pouco mais escondida, mas a gente sabe que tem. Olha, sinceramente, tem aquilo que todo mundo tem, né? UPA, quando veio, todo mundo tem UPA. Escola, tem as escolas das mediações que estão aí já tem um tempo. Então, assim, atendem sim, mas, como eu disse, ainda não atendem a todos. Tem muitas crianças daqui que precisam ir para outras escolas, ou que os próprios hospitais que tem aqui perto, os postos de saúde, eles não atendem a todo mundo, não tem médico. Então, assim, a estrutura física pode até ter, mas funcionar mesmo de atender a população como deveria, eu acredito que não. Então você acredita que esses projetos podem guiar os jovens do morro da favela a desenvolver amor por alguma área profissional, artística, esportiva? Eu acredito que sim, porém quando esse jovem, esse adolescente, ele chega à realidade do mercado de trabalho, da área esportiva, da área artística, em que ele não é aceito, em que não existem tantas oportunidades quanto ele achou que teriam, entendeu? Por sua condição econômica, por questão racial, por N questões, eu acho que acaba estimulando, entendeu? Por exemplo, você ter um projeto social de tênis na favela é válido, mas quando você vai ver a realidade de um atleta de tênis que não tem aquele perfil, eu acho que desestimula. Meio que enquadra, não, você chegou até aqui, mas a sua oportunidade é até aqui.